Seguindo Hegel, Rahner abole a distinção agostiniana entre história sacra e história profana, achando que é mais fácil aprender sobre Deus na história material, né, sobre Deus no Holocausto ou nas flutuações da Bolsa de Valores, do que no Pentateuco ou no Evangelho. Imagina, o Evangelho é um livro pequenininho, né? E se não dá para você entender aquilo lá, como é que você vai entender a história humana inteira? Então, isso é de uma estupidez que também, isso não é a Lauda 1, isso é a Lauda 2, que ele não contente de escrever Lauda 1, escreveu Lauda 2. Que, afinal de contas, se não há revelação, o que é o Pentateuco, o que é o Evangelho? Diz ele, são interpretações humanas. Para completar, ele se pergunta, como então estudar a história? E aí é Heidegger que vem em seu socorro. Como o único bicho que se pergunta pelo sentido da história, ou do que quer que seja, é o homem, segue-se que a história tem de ser compreendida com base numa análise da estrutura da vida humana. Estrutura que é de um Dasein. Dasein. Estar aí. Dasein quer dizer estar aí. Isso é, estar jogado no meio da história sem outro guiamento, senão o da própria experiência histórica. Então, aí a história para o Karl Rahner é tudo. A história, vamos dizer, é o único tipo de acesso que nós teremos ao conhecimento de Deus. Como nada podemos saber de Deus diretamente, nem Ele pode nos ensinar coisa nenhuma, a fé já não é mais a crença numa verdade revelada, nem a confiança nas promessas de um Deus encarnado. A fé tem esses dois lados. Porque, por um lado, ela é uma crença de fato, materialmente ela é uma crença, mas formalmente ela é a confiança no Deus revelado. Por que eu digo isso? É muito simples. As primeiras pessoas que tiveram contato com nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, os doentes que foram curados por Deus, sabiam muito pouco, algo sabiam do que Jesus estava ensinando, mas sabiam muito pouco daquilo que veio a se consolidar ao longo dos tempos como doutrina da igreja. Então, era mais uma confiança que eles tinham na pessoa. Né? Então, por isso que Jesus pergunta, quem você diz que eu sou? Né? E o sujeito responde, você é o Filho de Deus vivo. Né? Então, isso é o que? É um ato de confiança. Então, mas em Karl Rahner, a fé não pode ser nem a crença numa verdade revelada, porque não existe verdade revelada, nem a confiança nas promessas de um Deus encarnado. Por quê? Não pode ter um Deus encarnado. Deus não pode se revelar a nós de maneira alguma, muito menos fisicamente presente. Deus só está por trás de tudo. É uma forma a priori, é um transcendental. Você já deve estar perguntando, mas como é que esse cara foi aceito como teólogo católico? Eu digo, eu não sei, gente, mas para mim este é o escândalo dos escândalos. Isso é uma demonstração de covardia, traição, burrice, da parte de toda a alta hierarquia, incluindo os papas. Isso aí não é porque o sujeito é papa que eu vou ter que admitir que ele é muito inteligente. E é claro que o sujeito lê isso aqui, vamos dizer, não precisa nem fazer uma análise muito profunda, é só ver as teses finais. Essas teses são todas heréticas, você é um heresiarca, portanto você está fora da igreja, você está excomungado da mesma hora, não tem nem o que discutir. Então a fé para ele é a abertura a uma experiência existencial, que vai nos desvelando pouco a pouco o sentido da história, e através do sentido da história algo você pega de Deus. E note bem, é a história vista não em alguns fatos privilegiados, nos quais o próprio Deus nos diz alguma coisa que Deus não pode nos dizer nada, e sim simplesmente no que quer que aconteça, qualquer fenômeno. Não é certo? Quer dizer, o sujeito ganhou na loteria, ou foi assassinado, tá certo? Napoleão perdeu a guerra, e dessas coisas você vai tirar, né, o único conhecimento de Deus que você pode ter. Aí o Dasein vai tirando suas conclusões, as quais, por sua vez, também terão sempre um caráter mais ou menos conjetural e provisório, porque o sentido da história tem ele mesmo uma história, ele próprio é uma história. Então, não é que através da análise da história eu descubro algo de Deus. Não, eu penso algo de Deus, que amanhã ou depois eu posso pensar o contrário. Na fé assim concebida, não sobrou nada daquilo que entendíamos como cristianismo, muito menos como doutrina da igreja,
Mas dela, Karl Rahner tira algumas conclusões que, se não lhe render uma excomunhão lata sentença, não sei que raio de efeito podem ter tido sobre o destino da sua alma. Mas preste atenção, é importante você estudar esse negócio de Karl Rahner, para você ver que o problema da igreja, a autodestruição da igreja, foi muito mais fundo do que vocês imaginam. Né? E isso não é de hoje. O período de maior atuação do Karl Rahner foi entre os anos 50, 60 e 70. Já faz muito tempo. E até hoje o pessoal não sabe que, quando você olha o Papa atual, você vê por trás dele, está lá o Karl Rahner como se fosse uma forma a priori, o transcendental determinando o que ele faz. Uma dessas conclusões é que o Evangelho não tem sentido, exceto quando lido desde alguma situação existencial concreta. Eu sempre pensei que foi o contrário aqui. Eu sempre digo, eu nunca perco meu tempo tentando interpretar o Evangelho. Eu tento interpretar algo que acontece à luz do Evangelho. Ele está dizendo o contrário, o Evangelho tem que ser interpretado à luz do que acontece. Eu digo, mas isso não dá para fazer. Porque o texto do Evangelho, meu filho, é um só. E o que acontece é infinitamente variado. Né? Então, isso quer dizer que qualquer versículo do Evangelho teria um número absolutamente ilimitado de interpretações, algumas contraditórias e todas elas provisórias. Falam, o que você está me exigindo impossível? Isso, não é que isto é herético, isto é impossível, materialmente impossível. Quer dizer, cada um, desde a sua situação particular concreta, do momento a interpretar o Evangelho de uma outra maneira, fala, você está querendo nos endoidar, pô? Isso não dá para fazer. Né? Isso implica, desde logo, a impossibilidade ou nulidade da profecia. Enxergar em algum conhecimento pessoal ou histórico o cumprimento de uma profecia torna-se inviável, pois o sentido da profecia depende da variedade ilimitada do que acontece. Né? O que quis dizer a profecia? A profecia não diz nada, depende do acontecimento. Mas está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo? Então, não dá sequer para você saber se tal ou qual acontecimento foi ou não a realização de uma profecia. Então você vê que esse sujeito está criando uma máquina de impossibilidades, uma máquina de impedimentos mentais. Né? É assim que você escraviza mentalmente as pessoas. No curso A Guerra sobre a Inteligência, eu vou mostrar o número desses tipos de instrumentos paralisantes que existem em circulação hoje em dia, sob o nome de filosofia, de teologia, de ciência social, um monte de coisa. Né? Tudo isso aqui chama-se estimulação contraditória e o único resultado é dissonância cognitiva. Então, não é que os caras do Concílio Vaticano concordaram com Karl Rahner. Não, todos eles entraram num estado de dissonância cognitiva e começaram a assinar bobagem para tudo quanto é lado. Isso foi o que aconteceu. Quer dizer, note bem, eu não estou vendo isso como um problema de fé, eu não estou vendo do ponto de vista religioso, da ortodoxia. Não, eu estou vendo do ponto de vista lógico e cognitivo da inteligência humana. Esse camarada torna impossível o funcionamento da inteligência humana. E daí, se você já emburreceu mesmo, pouco importa se você é ortodoxo, heterodoxo, herege, você nem está sabendo mais o que está falando, pô. Está para lá de Bagdá, está muito doido. Por exemplo, quando o comunismo se espalha pelo mundo, tal como Nossa Senhora o anunciou em Fátima, não foi Nossa Senhora que o anunciou. É o advento histórico da exposição comunista que nos permite interpretar nesse sentido as palavras de Nossa Senhora, que em si mesmas não tem sentido nenhum. Só a profecia do acontecido, portanto. Até eu sou profeta, porque aconteceu, eu disse que ia acontecer. Pô. Até o Lula é profeta.